Salve pessoal, tudo bem? O quanto que você precisa investir para se aposentar pelas ações do Santander? O Santander, assim como o Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, está num excelente setor e, na verdade, na minha opinião, é o melhor setor para você investir aqui no Brasil, que é o setor bancário. Baixa concorrência, altíssima rentabilidade, altíssima barreiras de entradas, alta regulação, o que impede novos concorrentes e muita rentabilidade, porque eles cobram juros altíssimos das pessoas e elas simplesmente precisam pagar porque não há muito para onde correr, o que coloca os bancos numa situação muito confortável e rentável. E você precisa fazer parte dessa lucratividade. Então já cola com a gente, curta, compartilhe, mande para outras pessoas e vamos lá porque é informação relevante do começo ao fim e no final tem aquela simulação, né, de investimento e rentabilidade de dividendos mensais. Vamos lá. O Santander apresentou um resultado estrondoso, muito positivo, na mesma linha que o Bradesco apresentou e na mesma linha que o Itaú e, quando for divulgado, o Banco do Brasil. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Banco do Brasil ainda não divulgou e ele adiou o resultado. Mas quando for divulgado, trarei aqui para vocês com certeza. Então, o Santander teve uma lucratividade estrondosa, uma alta de quase 28% no seu lucro. E as mídias especializadas deram destaque para esse aumento muito positivo. O lucro do Santander veio quase 4 bilhões, um aumento de quase 28%. Foi um resultado excelente que o banco divulgou, em linha com os outros pares do mercado. Trago aqui para vocês os destaques que o banco divulgou. Você tem principalmente o lucro líquido, né, que é o que eu acabei de falar, quase 4 bilhões, um aumento de 28% ano a ano, e você tem aqui o Return on Average Equity, que é o retorno médio sobre o patrimônio líquido, que teve um crescimento de 3,3% no ano. Aumentar essa rentabilidade é muito forte. A margem líquida do banco cresceu 7,7%. Essa justificativa aqui do trimestre a trimestre da leve queda ter menos dias úteis no mercado, eu acho uma porcaria, tá? Se o ter menos dias úteis no mercado consegue afetar a rentabilidade trimestre a trimestre da margem financeira do banco, é porque ela não está tão grande assim. Então, esse ponto aqui do resultado eu achei uma porcaria. Mas vamos lá. Teve um crescimento de 5% nas comissões, um crescimento, estabilidade no custo do crédito, os gastos aumentaram e o índice de eficiência, o Basileia, continua, teve uma queda de 2,5 pontos percentuais. Então você vê que o resultado em si, de alguns indicadores, não vieram tão bons assim, mas o resultado numérico e de rentabilidade vieram. Como eu falei, precisamos analisar a carteira de crédito do banco, e ela se divide em pessoa física e pessoa jurídica, né? Pequenas e médias empresas e grandes empresas, muito parecida com o Bradesco. A carteira de crédito total do banco está aqui, ó, 651 bilhões. É uma carteira de crédito bastante interessante, mas abaixo dos outros pares do mercado. O Bradesco está na carteira de crédito de 1 trilhão, assim como Itaú e Banco do Brasil. Então, o Santander está numa prateleira diferente dos outros pares. Mas, mesmo assim, houve um crescimento de 1%, se formos analisar o trimestre anterior, e um crescimento de 4,5% se formos fazer o comparativo anual. O custo do crédito, que é a inadimplência, a qualidade do crédito, ficou bastante estável, só que com um leve crescimento aqui em relação ao trimestre anterior. Mas, levando em consideração o comparativo anual, houve uma ligeira melhora. Esse indicador aqui, quanto menor, melhor. Então, teve ali uma estabilidade, saiu de 3,8 para 3,7, mas qualquer melhora é bem-vinda, mas eu esperava mais. O preço da ação do Santander, o Sandri 11, que é a Unit, né? Não confunda isso aqui como fundo imobiliário, se você for novo no mercado. A denominação 11 é a denominação que quer dizer que o banco ele tem uma Unit, que é o grupamento de ações preferenciais e ordinárias. Está um preço de cota de R$ 28,40, ok ali para poder investir. Nos últimos 5 anos, a ação ela tem lateralizado bastante. Com relação aos indicadores de preço, a ação está bastante descontada, mais descontada que Bradesco e Itaú. Só não está num preço melhor que Banco do Brasil, mas tem um PL ali de quase 8 e um preço sobre VP de 0,9, o que significa que, com relação ao preço sobre VP, que tem 10% de desconto no preço da cota. Com PL de 8, significa que a ação ela tem ali 2 pontos abaixo do que, que significaria o normal do mercado, que seria 10.
mas você precisa analisar sempre o histórico desse indicador na empresa e comparar com os outros players do mesmo mercado. O dividend yield do Santander aqui está uma porcaria também. Um dividend yield de 5,6% é extremamente baixo. A rentabilidade, nos últimos 12 meses, o Santander apresentou uma rentabilidade de 2,2%, muito baixa também, principalmente levando em consideração o setor. Os indicadores das ações, você pode ver que o PL, o histórico do PL, como nós acabamos de falar, está em quase 8, um dos mínimos já registrado pelo banco. O payout do banco com relação aos seus dividendos, né, o quanto que a empresa distribui do seu lucro na forma de dividendos, está em 45%. O dividend yield está em 5,6%, sendo que a média 5,67, sendo que a média é 5,63. Então está praticamente na média do banco que ele distribui. Esse dividend yield aqui é muito ruim distribuído, tá? Já foi melhor, já foi pior, mas está bem ruim. E fazendo comparativo com os outros bancos, o Santander ele perde em praticamente tudo, menos na margem bruta, que é a relação do lucro bruto com a receita líquida. O quanto que da receita é lucro? O Santander é o melhor, ele tem uma lucratividade bruta muito grande. É positivo para o banco, mas você pode ver que os outros bancos ele têm indicadores melhores que o Santander. Com relação a lucro e cotação, na mesma linha que o Bradesco, o Santander ele tem uma disparidade entre o lucro apresentado e o valor que as pessoas no mercado estão pagando por ele. Então, o que indica, que comprova, que a ação está com um desconto bastante relevante. Indo para a nossa simulação, nós já temos aqui montado o valor da cota, dividendos por ano. Vamos agora calcular a nossa quantidade de cotas para ter a nossa rentabilidade. E eu já vou começar aqui forte, tá? Vou começar aqui com 10 mil cotas. Você vai ter investido ali 284 mil e vai receber mensalmente R$ 1.300. E aí, tá achando pouco? Tá achando muito? Eu vou fazer um outro aporte grande. Vamos colocar aqui 50 mil cotas. Você vai ter investido R$ 1.420 no banco e você vai receber ali 6.666, né, o dividendo de Satanás que você vai receber. É uma rentabilidade pouca. Eu acredito que o Bradesco, como nesse vídeo que eu vou deixar aqui, já não apresentou uma rentabilidade tão interessante assim, e o Santander menos ainda. Mas vou fazer mais um aporte aqui para ver se a gente chega próximo dos R$ 10.000 em dividendos mensais, para ver o quanto a gente precisa investir. Beleza, se você investir em 80 mil cotas do banco, vai ter lá o valor investido R$ 2.272.000 e você vai receber ali aproximadamente R$ 10.000 em dividendos. Mais uma vez, o dividendo do Banco Santander ele não está bom. Então você precisa investir ali quase o dobro do que normalmente você precisaria investir para receber R$ 10.000. Muitas ações, se você investir 1 milhão, você consegue esses 10 mil de dividendos mensais. O Santander, você precisa ali investir o dobro. É porque o dividend yield está na casa dos 5%, né? Então ele fica muito abaixo aí do que você consegue encontrar no mercado. Vou ficando por aqui. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês pensem em investir. Não precisa necessariamente ser no Santander ou qualquer outra ação que eu vier trazer aqui para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é o conhecimento da empresa e o que você precisa olhar nela para poder adicionar ela na sua carteira. O que você precisa analisar por racional de investimentos para decidir onde você coloca o seu rico e suado dinheiro, ok? Não se deixe levar pelas recomendações que você vê na internet, inclusive no meu canal, você não precisa seguir minhas recomendações. Eu quero que você desenvolva o seu próprio raciocínio de investimento, ok? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Um grande abraço e valeu!